Para o nosso quadro agora, Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós estamos aqui na Unimed Piracicaba, sou com a doutora Vanessa, neurologista. A gente vai falar um pouquinho sobre Alzheimer. Doutora, bom dia. Bom, para quem está em casa já começar a entender, o que seria o Alzheimer? Bom dia. Primeiramente, queria agradecer o convite de poder estar aqui falando sobre esse assunto tão importante e tão atual, né? O Alzheimer, ele é uma doença neurológica, ela é neurodegenerativa, então ela é uma doença que ela é progressiva, ela vai começando e vai se instalando de forma lenta até o paciente evoluir para um quadro mais grave. Tá? Doutora Vanessa, até para quem está em casa entender, né, a gente é comum, né, a gente ouvir falar ou ter algum parente, um pai, um avô que desenvolve essa doença, né? Mas quais são as causas dessa doença? E eu já emendo essa pergunta. Todos nós iremos ter Alzheimer no decorrer da idade, quer dizer, no avanço da idade? A causa certa ainda está em estudo, vamos assim dizer. Sempre surgem, né, informações novas, novos detalhes, mas a principal ideia que se tem é que nós temos algumas proteínas no nosso cérebro e o processamento dessas proteínas ele começa a ocorrer de forma errada. E com isso elas vão se acumulando nos nossos neurônios, que são as nossas principais células do sistema nervoso. E com isso, esses neurônios afetados, eles não conseguem receber o estímulo e responder da forma adequada. Com isso, vai gerando um problema crônico, levando aos sintomas da doença. Não quer dizer que todos nós tenhamos. Apesar de ser uma doença muito relacionada ao envelhecimento, não quer dizer que todos nós que envelhecermos teremos. Até porque existem outros tipos também de demência, não só o Alzheimer. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, mas não quer dizer que todos nós. Vai desenvolver. Agora, falando um pouco sobre isso, tem alguns sintomas que, às vezes, para quem está com idoso, cuida de idoso, é muito comum, até para nós, né? A gente tem alguns lapsos, esquece alguma coisa, ou confunde, e é normal, faz parte até do dia a dia e da vida de cada pessoa, né? Mas o idoso, quando acontece isso, as pessoas já começam a relacionar, olha, talvez seja Alzheimer. Tem algum sintoma específico? E aí, percebendo esse sintoma, claro que a avaliação é feita no consultório, né? Exatamente. Nós temos vários sintomas, o principal deles são esquecimentos, então a gente começa a perceber que o idoso que já tinha, o indivíduo que já tinha uma funcionalidade preservada, começa a esquecer algo, ficar com alguns períodos de confusão, pode ter algumas alterações na linguagem também, então dificuldade de encontrar palavras, fica repetitivo, muitas vezes questionando várias vezes a mesma situação. Dirigia normalmente, começa a se perder, começa a não lembrar onde está indo. Alguns casos mais avançados, começa a ter alguns sintomas neuropsiquiátricos, então agitação, agressividade, isso quando vai evoluindo a doença. Até quadros mais avançados mesmo, mais graves, em que já não consegue mais andar, tem dificuldade para se alimentar e até mesmo para falar. Perfeito. Tá? E existe fatores de risco para a doença, né? E eu já quero que você me fale, doutora Vanessa, sobre quais são as maneiras que todos nós temos para evitar o Alzheimer, se há essa possibilidade também. Nós temos sim. Os principais fatores de risco são fatores de riscos que a gente chama de ambientais. São fatores que a gente consegue muitas vezes modificar, alterar. O principal deles é o que a gente já falou, a idade avançada, o envelhecimento. Isso é um fator de risco que a gente vai lidando, mas quanto mais a gente se preservar para esse momento, a gente evita a doença. Além disso, obesidade, que é um problema muito atual, o sedentarismo, então a falta de atividade física é um fator de risco importante. A hipertensão, a diabetes, que é algo que hoje em dia, infelizmente, grande parte da população convive com essas doenças. Então, são esses fatores. Além disso, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, todos são fatores. O que a gente pode fazer para prevenir isso? Exatamente olhar para essa parte. Então, buscar um estilo de vida saudável, desde a juventude. Já tem alguns estudos que falam que desde criança a gente já tem que ir protegendo isso. Então, atividade física regular,
evitar os consumos, né, de alimentos gordurosos, evitando ganho de peso, evitar o álcool, evitar o tabagismo, dormir bem, porque o sono é reparador para o nosso cérebro. Então a gente precisa ter um sono regular, né? Então todas essas atividades a gente tem que estar fazendo para prevenir, tá? Eu queria lembrar também que aqui na Unimed a gente tem alguns programas visando exatamente essa prevenção, tá? Então não só quando o paciente já detectou, não, o idoso começou a ter algumas fragilidades, nós já temos alguns projetos visando melhora da parte cognitiva, visando parte motora, tá sempre em movimento. Então nós temos esses projetos também. Agora, esses projetos são desenvolvidos justamente na medicina preventiva, né? Que é muito importante. Eu acho que a gente está falando do Alzheimer, a gente está falando agora de uma prevenção. E a doutora Vanessa está destacando isso. Quer dizer, você ter uma qualidade na sua vida desde sempre, né? Estamos falando de criança, do adolescente, do adulto, né? Se preservando um pouco, né? Desse desgaste do dia a dia da vida moderna. Mas, por exemplo, a atividade física, ela tem que ser inserida, né? Sempre na nossa vida, né, doutora Vanessa? E falando um pouquinho sobre os projetos, né, dessa medicina que cuida antes de você adoecer, eu acho que é um pouco isso que a gente está falando, estamos falando da doença, mas estamos falando dessa medicina que vai cuidar para você não adoecer. Projetos direcionados da Unimed, quer dizer, são vários projetos, obviamente, que é para gestante, que é para criança também, que é para adulto e para o idoso, né? Todo um cuidado especial para os idosos, né? Exatamente isso. Nós temos alguns projetos que visam parte de equilíbrio, então melhora da parte para conseguir esse idoso andar bem, evitar quedas, que é algo potencialmente. Nós temos também a parte de envelhecimento bem-sucedido, que a gente fala, que é exatamente para tentarmos chegar nessa melhor idade com mais reserva funcional, né? E temos a parte do nosso grupo de mente, a parte cognitiva, que é exatamente para trabalhar estimulando esse cérebro a evitar essa perda que nós conversamos lá no começo, essa perda de neurônios, a gente está sempre ali trabalhando para evitar com que isso ocorra mais rápido. Perfeito. Tá. Nós estamos aqui com a doutora Vanessa, direto aqui do hospital da Unimed. A gente vai para um rápido intervalo agora, a gente continua batendo esse papo, falando sobre Alzheimer. A gente volta logo depois do intervalo, não saia daí. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba. De volta com o programa Piracicaba Agora, estamos aqui no nosso quadro da Unimed Saúde Agora, a doutora Vanessa, neurologista aqui do hospital. Vanessa, a gente falou antes de ir para o intervalo, né, da qualidade para a gente ter um envelhecimento bom, né? A gente sabe que a medicina cada vez mais e a ciência está desenvolvendo, então a tendência é a gente viver cada vez mais, mas viver com qualidade. Para isso é o agora, né? A gente ter a qualidade agora. Vamos falar um pouquinho sobre isso, falando sobre, destacando mais uma vez na questão do Alzheimer, né? Você falou no quadro anterior do diagnóstico, né? Como que isso é desenvolvido dentro do consultório? Que é interessante a gente falar que quando a gente fala dessa doença, né, a gente acaba, nós que estamos, não que estamos vivendo a doença, no sentido de eu estou com a doença, mas é meu pai, o meu avô, automaticamente já vem aquela preocupação do final. E queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que tem que ter uma delicadeza aí, que a partir do momento que você deu o diagnóstico, há todo um caminhar para amenizar, né, todos os efeitos do Alzheimer. Fala um pouquinho sobre isso, e aí destacando a questão dos cuidadores, da própria família que vai vivenciar, e como é que está a ciência e o tratamento no decorrer da doença, por gentileza. Quando o paciente chega, né, com o quadro cognitivo para a gente, com a queixa, que muitas vezes não é nem o paciente que traz, é a família mesmo que traz. Nós temos que fazer todo um rastreio. Eu lembro aqui também que não só a neurologia, os geriatras também atuam muito nesse sentido, porque muitos desses pacientes chegam até eles. Então a gente chega, recebe o paciente, fazemos toda uma coleta de história, porque, como eu falei anteriormente, nós não temos só o Alzheimer, nós temos outros tipos de demência e temos também as demências reversíveis. Então nós temos que fazer toda essa história para irmos afunilando e chegar no diagnóstico correto. Sim.
Mediante a coleta dos dados, os sintomas, quando a gente começa a ver que isso está se encaixando para o Alzheimer, fazemos todo o rastreio laboratorial, fazemos rastreio por exame de imagem, evidenciando áreas específicas do cérebro que sofrem mais a ação da doença. E, além disso, hoje em dia a gente tem vários biomarcadores, que são exames que a gente pode fazer no líquor, né? O líquor é um exame que nós coletamos na coluna, é um líquido que passa pelo nosso cérebro. Então, nós, hoje em dia, temos um leque muito importante de exames para tentar detectar. Além disso, pensando no diagnóstico firmado desse paciente, nós temos que informar a família, porque é um quadro progressivo. Sim. Então nós sabemos que a evolução vai ser aquela que eu comentei com você. O paciente pode chegar a ficar acamado, pode não conseguir falar e ser totalmente dependente da família. Essa que é a maior questão, né? Porque são indivíduos que eram autônomos, faziam tudo sozinho. Essa dificuldade deles mesmos de ver que está precisando de auxílio, isso já é difícil, traz uma dificuldade familiar. E além de você poder ver o seu ente querido numa situação em que você não consegue ajudar de forma integral. Então, essa orientação para a família é muito importante, tanto para a família quanto para cuidadores externos. Eu sempre falo que para o familiar é mais pesado porque é alguém, né, que ele ama, que tem todo esse carinho. E tá tudo muito bem alinhado, traz mais segurança, tanto para a família quanto para o paciente. Eu gosto sempre de conversar com os filhos, com quem cuida, sobre o acompanhamento psicológico. Sim. Porque isso faz diferença. Né? Porque senão quem adoece é o cuidador. E nós não podemos deixar o nosso ente nesse momento. É uma questão, né, doutora Vanessa, a gente sabe que a Unimed ela é uma das pioneiras a trabalhar com isso e cada vez mais aumentando. Então a gente tem, no seu caso, que você é neurologista, mas obviamente que você trabalha com outros profissionais para acolher não só o paciente, mas a família também, né? Isso é um tratamento humanizado, né? Quando a gente pensa no idoso, quando a gente pensa no tratamento de uma doença, que ela vai no decorrer até, né, o final da vida. Então, tem que ter essa equipe multidisciplinar e é isso que a Unimed faz, né? Com certeza. Eu acompanho alguns pacientes em domicílio e a gente precisa dessa equipe. Por quê? Fisioterapeuta, para ajudar nessa parte motora, parte de fonoaudióloga, para ajudar na parte da disfagia, que a gente chama, que é essa dificuldade para se alimentar. Psicólogo, tanto para o paciente quanto para os familiares, terapeuta ocupacional para auxiliar no manejo ali nas atividades do dia a dia, enfermagem, médico, isso sem palavras também. Então, toda essa equipe tem que girar em torno desse paciente e da família, para dar esse suporte e a evolução ser muito melhor para ambos os lados. Doutora Vanessa, fala um pouquinho também da questão da ciência, da pesquisa. A gente sabe que é uma doença que ela vai acompanhar, né, até o final da vida, mas como que está a questão dos medicamentos? A gente sabe que a Unimed, como a gente falou, tem o tratamento para amenizar, né, não sofrer tanto com essa doença, mas como está a questão dos medicamentos? Nós usamos alguns medicamentos atualmente, que são medicamentos que é para ajudar nos sintomas. Não são medicamentos para cura da doença, é mais para evitar que essa progressão seja mais rápida, que o paciente sofra. Então, isso a gente já faz uso atualmente, sem nenhuma dificuldade. Claro, com os efeitos colaterais, mas isso no consultório a gente vai manejando. E atualmente está surgindo várias medicações. Já tem alguns medicamentos aprovados fora do Brasil para uso, mas ainda está sendo avaliado porque também tem alguns outros efeitos que acabam prejudicando. Então, a gente ajuda de um lado e pode acabar afetando o outro. Então, tudo isso tem que ter muita cautela e é algo muito novo para a gente inserir de forma tranquila, de forma segura, né? O que se fala hoje em dia é que futuramente até surja mesmo o medicamento para a cura da doença. Não se sabe se em 10 anos, 15 anos, mas essa é a ideia e devido, né, à quantidade de pessoas convivendo com a doença, os pesquisadores estão cada vez mais interessados nesse assunto. Vanessa, deixa eu fazer uma pergunta para você nessa relação da doença mesmo. A gente tem uma classe social onde se afeta mais ou uma região onde se afeta, falando de Brasil, falando de mundo, olha, se acomete mais doenças de Alzheimer em tal país, em tal região. Tem isso também? Existe essa relação porque a escolaridade, ela é um fator protetor.
Então, países com mais anos de estudo, com uma condição socioeconômica melhor, a gente consegue ver que existe um pouco menos de casos. Então, uma pessoa com anos de estudo, é muito mais tarde esse surgimento da doença, tá? Lembrando que o Alzheimer ele é mais comum em idosos, mas hoje em dia nós já temos o Alzheimer familiar, né? Então, esses que são de origem genética, pode surgir um pouquinho mais novo. Exato. Tá? Então, isso tudo a gente tem que estar sempre de olho, porque são fatores, sim, escolaridade, condição socioeconômica, conversar sobre histórico familiar. São vários, né, pormenores que a gente tem que estar atento. Quer dizer, tudo isso é avaliado, obviamente, junto no consultório, né, para saber o histórico. Agora, essa questão de região, então, realmente, a questão da classe social tem muito a ver também com a doença, né? Então, para a gente terminar, doutora, eu queria que você falasse do dia 21 agora, né, no dia 21 de setembro. Obviamente que é uma data é uma data específica para falar do Alzheimer, mas se trata isso o ano inteiro, né? Que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa data é mais para a gente lembrar sobre a importância da doença, sobre a importância do diagnóstico, porque é algo que vai cada vez mais estar presente na nossa família, algum amigo, algum conhecido, sempre tem alguém que tem o diagnóstico. Então, sempre fique atento aos seus familiares. Qualquer sinal inicial já leva ao consultório, pode ser o geriatra que está habituado a acompanhá-lo, neurologistas. Nós sempre estamos atentos a todos os sinais. Então, nada não é importante. Para a gente sempre acaba valorizando e é importante esse segmento. Quanto mais precoce o diagnóstico, antes a gente pode instituir o tratamento. Muito bom. Lembrando que o Alzheimer é uma doença que não é somente quando você é idoso, né? Você começa a tratar ela tendo um bem-estar, né? Agora, né? Quando jovem, quando adulto, para ter aí um envelhecimento bacana, né, doutora? Eu acho que esse é o ponto mais importante dessa nossa conversa. É lembrar que o Alzheimer lá da frente a gente previne hoje em dia, a gente tenta evitar esse surgimento agora. Então é a atividade, é o hábito de vida saudável. Isso tudo a gente fala, parece clichê, mas é, infelizmente, o caminho. Tá bom? Vanessa, muito obrigado, viu? Parabéns pela profissão, que a gente possa sempre trazer, né, essas informações importantíssimas, são coisas do seu hábito, né? A gente sempre fala disso, né? A medicina preventiva, ela está no hábito, o bom hábito, e vão praticar sempre esse bom hábito. Vanessa, muito obrigado, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigada. Unimed Piracicaba, um abraço a toda a equipe da Unimed, um abraço à doutora, né? Muito feliz com essa possibilidade de trazer essas informações tão importantes aqui para a nossa querida região metropolitana.